O cristão se une a Jesus no carregar da cruz, ou seja, renúncia. O carregar a cruz, que Cristo se refere em algumas passagens, ele está se referindo à renúncia. Lá em Filipenses 2:6 diz assim: Ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E o texto continua dizendo que ele veio, se tornou carne, e na forma humana ele se humilhou mais ainda, até o ponto de morrer na cruz. Renunciou a si mesmo de tal maneira que entregou totalmente a sua vida na cruz do Calvário por nós. Então a vida de Cristo, se a gente for analisar, foi uma vida de renúncia total. Primeiro ele renuncia à glória no céu para se encarnar como um homem, e como homem ele se torna o maior servo de todos, entregando-se a si mesmo na cruz do Calvário para morrer por nós, morrendo uma morte digna de um criminoso, carregando sobre si maldição, porque a Bíblia diz que maldito era aquele que era pendurado no madeiro, e Jesus se tornou maldição por causa de nós, levando o nosso pecado sobre ele para fazer um sacrifício agradável a Deus. Então veja o quanto Jesus renunciou, o quanto Jesus abriu mão para poder cumprir um propósito de nos dar salvação, de conquistar o perdão de pecados para as pessoas. Jesus teve que pagar um alto preço, Jesus teve que renunciar a muita coisa, teve que abrir mão de muito conforto e de uma situação cômoda para poder sofrer, ser humilhado, ser ridicularizado, traído. Foi um preço alto, foi uma renúncia muito grande. A vida de Cristo toda, desde quando ele nasceu até o dia da sua morte, foi uma vida de grande renúncia, em todos os sentidos, material, emocional. Ele renunciou muita coisa para poder cumprir o propósito de Deus na sua vida. Agora, com relação ao discípulo de Cristo, será que é diferente conosco? Será que Jesus nos chamou para viver uma vida cômoda, num mar de rosas, onde a gente simplesmente faz tudo o que a gente bem entende, tudo o que a gente quer, vive do jeito que agrada a nós mesmos? Será que esse é o tipo de vida que o cristão é chamado a viver? Uma vida regalada, em berço esplêndido, usufruindo de tudo do bom e do melhor, não tendo nenhum tipo de dificuldade, nem de renúncia, nem de preço a pagar, não para salvação, mas de preço de vida, de renúncia de vida. Será que essa é a vida que Jesus nos chamou para ter? Lucas 9:23 diz claramente que essa não é a vida que Jesus nos chamou para ter. Diz assim esse texto: dizia a todos, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para ser discípulo de Jesus, é o que ele está dizendo aqui, tem uma condição: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e só depois vem o siga-me. Ou seja, se eu não negar a mim mesmo, se eu não estiver disposto a tomar a minha cruz, que é a renúncia da minha vida, para poder viver a vida que Deus tem para mim, eu não posso seguir. Para poder seguir, eu tenho que tomar uma decisão antes, que é de negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. É o que ele diz também em Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante isso aqui que Jesus fala. É algo que geralmente as pessoas não gostam muito de ouvir.
porque Jesus está sendo muito enfático, muito radical. A verdade é essa. Às vezes as pessoas dizem que o cristão é radical, mas não é que nós somos radicais. Quem é radical é Jesus. Radical é você ter uma posição firme, uma posição bem embasada em algo que você acredita ser o certo. E Jesus, ele é assim. Ele diz, olha, se você não renunciar a tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Isso não significa que a gente, depois que se converte, deve agora entregar a nossa casa, carro, todo o nosso dinheiro, dar tudo aos pobres e seguir Jesus. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando aqui é sobre o nosso coração não estar em mais nada, não estar apegado a mais nada. Nós temos que renunciar a tudo. Ou seja, nós temos que nos desapegar de tudo. O nosso coração não pode estar ligado a mais nada que não seja a Cristo. Ou seja, Cristo ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Não pode existir nada que ocupe o lugar de Cristo, que tenha a preferência. Nós somos chamados a amar Jesus mais do que qualquer outra coisa e do que qualquer outra pessoa no mundo. E se for necessário, para que o propósito de Deus na nossa vida se cumpra e a sua boa vontade, e se for necessário a gente deixar qualquer coisa, renunciar a qualquer coisa, seja bens materiais, ou situação de vida, ou status, ou um local onde a gente está, ou um trabalho, seja o que for, para poder cumprir um propósito de Deus, o cristão precisa renunciar, porque Cristo é tudo para ele. A vontade de Cristo é o que prevalece na sua vida, sempre. Aquele que ama Cristo, ele verdadeiramente é alguém que está disposto a renunciar a qualquer coisa por amor a Jesus. É como um missionário, dando um exemplo aqui extremo, um missionário que, quando é chamado para pregar o evangelho em algum país, deixa toda a sua comodidade, a sua vida para partir para um local distante para poder fazer a vontade de Deus. É como aquela parábola que Jesus conta, que um homem achou uma pérola de grande valor num campo e aí ele vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele campo onde tinha aquela pérola. Então, se você quer o reino de Deus, todas as outras coisas têm que estar em segundo lugar. É isso que Jesus está querendo dizer. Em outras palavras, a vida do cristão é uma vida de renúncia, onde dia após dia a gente precisa estar disposto a colocar a vontade de Jesus em primeiro lugar e renunciar a toda e qualquer coisa que for necessária para poder agradar a Ele. Se algo não está agradando a Ele, a gente precisa deixar de lado para poder viver como Ele quer. Qualquer que seja a coisa que Ele nos pedir ou nos disser, meu filho, isso aqui não é a minha vontade para a sua vida, eu quero que você faça isso. Ou eu quero que você seja assim. Eu quero que você esteja em tal lugar. O que o discípulo tem que dizer? Sim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. É assim que o discípulo de Cristo anda. Então nós estamos unidos com Cristo no carregar da cruz. Assim como Cristo carregou a sua cruz, ou seja, renunciou à sua vida para cumprir o propósito de Deus, o cristão é alguém que renuncia à sua vida para viver a vida de Deus, para cumprir a vontade de Deus nessa terra. É como diz o texto lá de 2 Coríntios 5, 14 e 15, que diz assim, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, ou seja, os cristãos, os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Louvado e exaltado seja o Senhor. Ou seja, a nossa vida não é nossa. Desde o dia que a gente entregou a nossa vida a Cristo, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos dele, para que o nome dele seja engrandecido em tudo que a gente é e em tudo que a gente faz nessa terra.
Não importa o preço que a gente tenha que pagar. Importa sim agradar a Jesus Cristo, renunciando o que for preciso. Não é fácil a renúncia, vou já falar sobre isso. Mas se for para fazer a vontade de Deus, é melhor.